Switches off, circuit breakers, closed. Vou manter as duas opens aqui já. Air conditioning blade, trims, fuel condition lever, fuel control, cabinet shut off. TOS system test. OK. Saída vai ser provavelmente a G-Dock alguma coisa aqui. G-Bom. Subindo até o 90, não, até o... Isso mesmo, 90. Inicialmente 900 pés por minuto. Só confirmar o peso se ele entrou aqui, porque às vezes quando inicia a gravação ele troca o peso aqui sem querer. 83, tá bom. Só consulta a meteorologia. Foz do Iguaçu para Porto Alegre, alternando Lages. O nível de voo vai ser o 90. O horário vai ser o de agora, 15, 16, 17, 18, Zulu. Marca todos e gerar. Então, para o nosso briefing de Foz do Iguaçu, vamos verificar o que nós temos de NOTAMs. 787, nossa elevação. Eu já tinha marcado algumas informações aqui, mas são todas referentes à carta sem nada de significativo para nossa etapa. Porto Alegre, só confirmar se não tem nada de novo também. Elevação 13 pés lá em Porto Alegre. Pista fechada, mas o horário acho que já não tá batendo com o nosso também. Tá tranquilo. E só esse alerta de pavimento tá sem grooving. E Lages. Pista no 735 fechada, do dia 1º do 5 a 10 do 5, das 21 às 8 UTC. Diariamente, das 21 até as 8, não vai estar girando nenhum problema pra gente aqui. Então a nossa rota 2 horas e 16 minutos até Porto Alegre. O cruzamento de fio já foi marcado aqui no plano de voo. Só conferir a nossa meteorologia. Com nível 100 aqui a gente está com um pouquinho de vento de travessa, com um pouquinho de componente de vento de lateral aí. Para o nosso Foz do Iguaçu então 050 com 4, Cavoque 29 graus meio 13 e Porto Alegre 070 com 5. Vento variando lá, maior que 10 km de visibilidade. Poucas nuvens a 2, 0, 28 graus, 1014 em Porto Alegre. Pro TAF também tá tranquilo.
Foz do Iguaçu, Porto Alegre está limpo aqui para o nosso FSWX e a imagem de satélite também está bem limpa. Só vamos ter o aeroporto briefing lá de Porto Alegre, a gente verifica assim que a gente vem iniciando a descida. Nós estamos agora na posição aqui do pátio principal, segue até a Alfa, ponto de espera da 1-4. De lá a gente decola na G-Boom 1 com a pista no 5 pro 146 até o Fox India 386, né? E G-Boom, ladder G-Boom. Só ver aqui se não tem nenhuma informação da nossa que pode comprometer nossa saída. Seja na altitude é 3000. Nosso peso e balanceamento já dá pra gente calcular aqui também. Estamos com 1.600 libras dividido por 2.2 vai dar 727 quilos. Consumo total da etapa de 2 horas e 5 minutos vai dar 310 quilos. Então o nosso disponível para decolagem é 863. Vamos decolar com full packs. Ok, aqui entrou o peso, índice de 15, com peso máximo então 41 no 0 aqui, e 3880 que é o peso de pouso. Ambos vai dar 34, 35, eu vou colocar o mais restritivo, 35, então para 863 quilos total. Só abrindo aqui o checklist que ele não quis abrir na minha... Não quis abrir diretamente na minha tela, já vou abrir aqui. (5446), ready to copy. Aircraft calling tower, say again with your call sign. Azul 5426, ready to copy. Azul 5246, ready to copy. Azul 5246 is cleared to Sierra Bravo Papa Alpha, fly the Gabon 1 departure, with the Gabon transition, then is filed. Expect departure runway 15. Climb to flight level 050 via the departure. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 5551. Azul 5246 is cleared to Sierra Bravo Papa Alpha, fly the GEBUN 1 departure, with the GEBUN transition, then as filed. Climb to flight level 050 via the departure. Expect higher clearances 2 minutes after departure.
Squawk 5551. Azul 5246 read back correct. QNH is 1013, let us know when you're ready for pushback. QNH is 1013 Azul 5246. Before start, pre-flight inspection completed, shocks and covers removed, control lock removed, fuel shutoff in, cabin heat shutoff in, fuel selector off, test checked, fire detect test checked, external power off, volt 24 volts, estamos com 25 agora, weight and balancing confirmed, parking brake set, seatbelt and shorting harness is secure, bleeder heat off, cabin heat, mixing air control flight push, fuel tank selector is both open, ignition normal, no smoke seat belts on, fuel quantity recheck 1.600 libras. Passenger briefing já está completed. Direto para o start então. Windows indoors closed, beacon on, power lever idle, propeller control lever full forward, fuel condition lever cut off, external power off, avionics 1, vou deixar o 1 e o 2, fuel bust on, propeller area clear, start procedure, vamos lá para o start, time reference, ok, starter energized, ignition on, no fuel flow, energy rising, oil pressure, stable, low idle, fuel flow range, NG, ITT monitoring. Okay, 30 seconds, 52%. Okay, 28 volts. Flaps 20. After start checklist. Start switch off. Fuel bus to normal. External power off. Standby power on. Avionics both on. Generator check 28. Navi lights on. Gas message extinguished. Fly director set. Flap set 20. Trims take off. Radar standby. Navigation source set. Rain prediction checked. TAL system test checked. Transponder set. Altimeters cross check 1014. Departure briefing confirmed. Azul 5246 ready for taxi. Azul 5246 request taxi. (5246) ready to taxi. Aqui ele não tá entrando. Azul 5246 ready to taxi. Azul 5246 request taxi. Morreu. Sei altimeter. Paciência.
Azul 5246, request taxi. Morreu, sisteminha. Fala Iago. E aí Eduardo, fala Alex. Okay, clear left, clear right. Até que as coisas estão sob controle hoje. Ok, taxi lights on, strobo lights on, composite gyros checked, vamos chegar com a pista, 148, correto. Radar standby, transponder out mode, inertial locked, normal, né? Fuel condition lever, high idle. Vamos aplicar um 865 de torque então. Todos os parâmetros estabilizados, prossegue. Takeoff power set, speed alive. Rotate.
400 pés, flap 10, speed check, flaps 10 set. Flaps up, speed check, flaps up, check. Flight level change, 104 knots. Autopilot on. Landing lights off, inertial normal. 5246 climbing to flight level 050. Agora entrou o controle. Azul 5246, good afternoon. Radar contact. Power lever set, propeller set, flaps up, engine instruments all green. Torque de climb, então 5.000 pés, cruzando com 21 graus. Estamos aqui na tabela dos 20. 6.000. 20 graus. 6.000 aqui. Um pouquinho acima aqui então, 1.800 libras. 1880, reduzir um pouquinho para 1800 e aí a gente deixa lá.
Transition Level foi ali embaixo, a 3000, 1013. Transition Altitude, 7 kn8, 1013. Tudo mato. Aconteceu com essa textura aqui que perdeu um pedaço. Não lembro se tinha visto ela com esse problema aqui já não. E aí, Manuel, beleza? Acho que é verdade, né? Parece que a textura de baixo é a textura da Tio Flex mesmo que tá aparecendo ali. General, onde que eu troco meus outros pilotos? Acho que é em MISC. Tinha formatado, tinha reinstalado o simulador essa semana. Esqueci de mudar aqui a galera. As câmeras mais sem noção. Que é o wing light, tá ligado?
Ok, cruise RPM. Tower Azul 5246 at flight level 090. Azul 5246 radar contact. 090. 12 graus. 1405 de torque. Power lever set, propeller set 1750, engine instruments checked, autopilot checked, altimeters 1013, 9000, no smoke, seat belts on, seat belts off, e pitot stall hitch off, taxi lights off, cruise checklist completed. O download do update vai levar várias horas aqui ainda. Vou deixar ele aqui no background e vou só reduzir aqui a taxa de transferência do download dessa porcaria aqui, senão eu não vou conseguir terminar esse download nunca. Data limitation, bandwidth limit. Essa merda desse rolling cache. Aliás, eu tenho um rolling cache em outra pasta. Vou deixar ele habilitado aqui. The cache select folder, ele já joga 15 e aí ele usa o rolling cache que eu já tenho. Apply. Ele vai só criar novamente. Fazer o update do rolling cache. Boom, running. Bom, durante o cruzeiro aqui eu vou estar estudando algumas coisinhas de emergência aqui do Caravan. Quem tiver aí que estiver acompanhando, só seguir. Nossa, essa versão do FS 2020 tá muito feia, cara. Terminando de baixar o update aqui, vai levar um tempinho ainda.
Standby power switch off. Non-essential equipment off. Fuel chute off. Pull off. Fuel tank selectors off. Wing flaps. Recomendado full, né? Latch doors. Battery switch off para ele não ficar. Quando já tiver segurado o pouso e os flaps estiverem configurados para full. Touchdown slide tem o low e brakes applied readily. Esse para um ponto de emergência em caso de falha de motor com engine power. Seatbelt shoulder harness secure, wing flaps 10, airspeed 90 knots. Fly over. Nothing nearing restriction. Wing full down 80 knots. Unlatch the door. Generator switch trip and release. Touchdown light to low. Fuel condition lever cut off. Brakes apply heavily. Não menciona novamente o beta aqui. MD 1.5, 7,700, heavily object secure. If the passenger to assist, seatbelt shoulder harness secure, flaps full down, 300 pés por minuto com 80 nós. Approach wind into the wind. Swells, parallel to swells, face cushion. No flare, maintain the same altitude, airplane evacuate. Reduzir madeira quarta, fuel shoot off, cabin heat shoot off. Forward vents closed, overhead vents closed, ventilation fans. Engine fire in flight. Eu sei que você consegue manter uma pressão diferencial da cabine menor, ou maior na verdade, usando essa configuração de flaps 20 entre 80 e 85 nós e as ventilations on. Essa fica com uma pressão positiva dentro da cabine, evitando com que as chamas de dentro do motor entrem para dentro da aeronave. Very smart. E ele já te linka por Forced Landing, Prefer Landing Tab Bravo 2. Electrical Fire in Flight, Battery Generator Standby Power Off, Ventilations Closed, Bleed Off e Fire Extinguisher. Isso aqui é teoricamente até que ela é relativamente simples essa. Puxa as três para trás, ele forma uma reta aqui, não. Battery, Generator, aí Ventilations Close, Air Conditioning no caso, né? As Ventilations Fans aqui em cima, ambas enclosed, e as laterais também, né? Que são essas aqui. Bleeder Heat Off e Fire Extinguisher Use. Electrical Fire in Flight é a mesma. Tem mais uma que é a mesma aqui. Aí se você tiver realmente a situação,
Without electrical power, all electrically operated flight and engine indications, fuel boost, pun, CAS messages, wing flaps handle and all navigation and communications will be inoperative. All standby instruments, including torque indicator and vacuum-driven standby attitude indicator, will be operative. Closed, to avoid drafts. Close, close, off, off. Use, vents A forward side vents, BC. Então, Without electrical power, all electrically operated flight and engine indications, fuel boost, pun, CAS messages, wing flaps handle and all navigation and communications will be inoperative. All standby instruments, including torque indicator and vacuum-driven standby attitude indicator, will be... todos vão continuar operativos. Occupants should use oxygen masks, if installed, until smoke clears. After discharging an extinguisher within a closed cabin, ventilate the cabin. Avionics... Faz sentido. Ventilations all closed. Overhead closed. Vent fans. Bridge heat off. Fire extinguish use. Com avionics only do off. Use standby flight instrument, que seria todos os outros analógicos. Other switches off. Battery switch. Off, generator reset. Standby power on. Circuit breakers check. Avionics number 1 and 2 on. Electrical switches off. Turn on. Colocar ligar aos poucos, né, para evitar que Turn switches on one at a time, with a delay after each until short circuit is on reset. Check. até localizar qual que é a falha. Cabin fire, mesma coisa do electrical fire in flight. Standby generator e battery. Aí você vai ventilation closed, bleed e fire extinguisher. Without electrical power, all electrically operated flight and engine indications, fuel boost, pun, CAS messages, wing flaps handle and all navigation and communications will be inoperative. All standby instruments, including torque indicator and vacuum-driven standby attitude indicator, will be Sim. Wing fire, que é o mais longo aqui, vamos dizer assim, né? Power idle, brakes apply. Bandera corta, battery off, airplane evacuate. Warning: it is possible to have an engine fire without an accompanying red engine fire CAS message. Caution: do not exceed the starting cycle limitations. Refer to Section 2, Limitations. Should the fire persist, as indicated by sustained interstage turbine temperature, immediately close the fuel shutoff and continue. Continue monitoring. Mas isso é só por caso de emergência mesmo. Engine fire during start on ground. Fuel condition lever cut off. Fuel bus switch. Start in motor. Sem ultrapassar a limitação de 30 segundos na bateria ou 20 no starter. Todas essas aqui de autopilot, quando você tem pitch trim ou aileron midstream, segurar o controle então com força e aí você desacopla o piloto automático, faz o retrim e volta, né? Actuate each half of the pilot and co-pilot manual electric pitch trim switches separately to make sure trim does not actuate with only one half switch. If red PTRIM CAS message clears, procedure complete. If red PTRM message remains, autopilot, do not re-engage. 4. I2 aileron mistrim, rail indication PFD. The yaw damper does not need to be disconnected for this procedure. Therefore, it is permissible to use the left half of either manual electric pitch trim switch or one press of the AP button on the autopilot mode control panel to disconnect the autopilot. 3. Retrim. Altitude miscompare. Aí você tem aquela informação do Standby Power Altimeter The que standby usa... altimeter uses the same static sources as the pilot's side air data computer, ADC1. Do not use standby altimeter as sole source in determining correct altitude. If
Fala, Leonardo. Boa tarde, mano. Aliás, você bem me lembrou aqui, eu esqueci de carregar a nossa chegada lá em... Nossa chegada em Porto Alegre. Vai ser a Bushé 2 Alpha com Eagle. Procedure. É por Ogvuv, na verdade, que a gente vai chegar lá. Curitiba, Azul conecta 5446, flight level 090 with you. Conecta 5246. Good afternoon, sir. Curitiba Center, Squawk 3036, 3036, identify please. Affirmative. Any possibility to continue with 5551, sir? Sorry, sir, I don't understand. Do you repeat me, please? Can we stay with the squawk 5551, please? Squawk 3036, 3036. No, sir. We are requesting, if it's possible, we would like to stay with the squawk 5551, Azul 5446. It's not possible, sir. I read settings squawk for you 3036. I don't change it for me. No, I'm asking you, sir, if it's possible. I would like to continue with this squawk if it's possible. Confirm squawk, please. 5551 to go to Azul 5446. Sorry, sir, I don't understand. No problem, sir. I will try to change the squawk code to 15 Azul 5446. Ai, viu? Que trabalho que esses caras dão. O meu foco mais é actuate. Curitiba. Alternative static source.
The alternate static source is connected to the left PFD and standby. Instruments only. Refer to Section 5. Performance for airspeed and altimeter if pilot PFD and standby altimeter agree. Co-pilot PFD still 6. Compare indicated altitude to GPS altitude on MFDX GPS status. Corrections. Differs. Page 2 8 in determining which primary system is most accurate. Note. When comparing indicated altitude to GPS altitude, deviations from standard temperature or pressure can cause indicated altitude to deviate from GPS altitude. These errors are largest at high altitude and can amount to over 2,500 feet under some conditions. However, below 10,000 feet with the correct local altimeter setting set, GPS altitude will usually be within 600 feet or better of the correct indicated altitude. Use the following guidelines to help estimate correct altitude for non-standard conditions. Temperatures warmer than standard can cause GPS altitude to read higher. Okay, warmer than standard can cause GPS to read higher than indicated airspeed. Correct. If unable to identify the course source, airspeed please compare. Mais uma vez aquele warning com relação ao o do piloto e também do standby serem o mesmo ADC1. Se a altitude for não compatível, 120 nós mínimo, no que estiver com a indicação menor, que é bem prudente, obviamente. Ah, cara, tem hora que a gente vai no português para ajudar, mas tipo assim, nessa região aqui, geralmente o centro Curitiba pede pra gente monitorar, o cara quer chamar pra controlar, sendo que a gente nem tá na área dele, entendeu? A gente tá voando no 90 aqui embaixo, não entra na jurisdição dele. Nem precisaria estar falando com ele, na verdade. Speech home miss compare. Display unit failure. Só trocar de uma para outra, mudando o reversionary mode. Data recognition. Okay. All information provided. All information normally derived from GPS turns amber. AII of this information will become more inaccurate over time. TOS is inoperative. Note, DR mode uses heading, airspeed, and the last known GPS position to estimate the airplane's current pay. All maps with an airplane symbol show a ghosted airplane and a DR on G label. Lost of integrity. Vai ser ativado quando Mode, active when the airplane is within 30 nautical miles of the destination airport, as calculated from the previous GPS or DR position. 1. All information GPS or dead recording is removed from display. The airplane symbol is removed from all maps. The map will remain center at last position. No GPS position is shown in the center map. Tasks are inoperative. Esse daqui é meio chatinho porque pelo menos a gente sabe que quando a gente tem algum problema desse tipo, o COM1 acaba entrando como principal pro rádio, né? In the event of an audio panel failure, a fail-safe circuit connects the pilot's headset directly to the COM1 radio. The speakers will be inoperative. Lost of radio tuning function. Pelo menos ele vai jogar então para 1215 This automático. procedure will tune the active COM field to the emergency frequency 121.5. Certain failures of the tuning system will automatically tune 121.5 Without pilot action. Lost on navigation data, lateral deviation bar not present. Glide slope index clears. Lock 1 VOR2 display on the same PFD. Beleza. Next rate.
Piton Static Information, Press. Oh, porra, já é sexta-feira, né? Por isso que eu tô vendo que tá bastante gente conectada essa hora. Yell dumper inoperative. IFCS circuit breaker. If it's still inoperative, autopilot will be inoperative. Generator failure. Amber generator off cast message. Post fault check. Standby out power. Verify on if it buzz is less than 28.5. Gen amps checked. Gen amps is 0. Gen count and gen field circuit breaker pushed in. Top roll. Top row, last 2 breakers on forward end. Top row, last 2 breakers front end. Ou seja, o gen count mesmo, é isso? Gen count and gen field, circuit breakers, gen count and gen field. 10 amperes aqui. If generator's output resumes, bus volt monitoring. Seja 28 volts. If gen amps still 0, generator switch trip. Avionics bus tie on. Avionics standby power on. Avionics number 1 and 2 switches. Aliás, eu não testei isso daqui ainda. Vamos ver se funciona. Funciona. Por incrível que pareça. Electrical load reduce. Ou seja, cabin switches off, power outlets off, strobo lights off, landing lights, stack lights off. Prior to land, keep LDG and taxi recog off until required for approach and landing. J. Prior to landing, only turn left LDG light on to keep electrical load below lit mid. Continued next. Esse é um dos mais longos também. Ventilation fans off, air conditioning off, gen count and gen field circuit breakers. Então, top row, last 2 breakers full end. Ou seja, top row, gen count, gen field here. Right pitot heat circuit breaker. Second row, third breaker. Right pitot heat. Radar. Então, avionics bus 1, second row, 60 breaker. Radar aqui, né? 60 breaker. Se tiver o High Frequency Receiver e High Frequency Antenna, Circuit Breaker, pull Avionics Bus 2, Second Row, 50 and 60 Breakers. Eles não têm Avionics Bus 2, então o High Frequency aqui e o HF, os dois de HF que não tem, a gente teria puxado eles aqui. Out Amps, Continue Sharing if below 75 amperes. Flight Continue. Então, with standby alternator powering the electrical system, the flight can continue to destination airport with the amber generator off CAS message displayed. Monitor alternator load using engine system page. 2 voltage. que não foi o nosso caso, então a gente retorna todo mundo. Reset. On. E derruba esses caras. Ah, você viu lá, Del, o que significava, né? Os ranges lá, eu sei que realmente eles a gente usa bastante só pra, quer dizer, nunca usa porque se você tá vendo os ranges em verde ali, você tá correndo risco de fazer merda, né? Porque já tá nos seus limites ali, né, vamos dizer assim. Então, Léo, eu uso aqui o Working Tittle, né? O Working Tittle é só para colocar algumas funçõezinhas a mais, por exemplo, PFD aqui você consegue desabilitar o Synthetic Vision, você consegue fazer umas coisinhas a mais aqui no painel, e eu faço também uma série de alterações no CFG do avião. Então toda a dinâmica, o Fly Dynamics do voo, ele está completamente diferente do original no G1000 aqui, tá?
Tá cheio de gambiarra o meu aqui já. Voltage high, red voltage high cast messages é quando acontece dele estar com 32.5 volts, o gerador vai cair automaticamente. Se não cair, generator trip. Voltage low, red low cast messages bus 1, bus 2, standing by switch. Se a voltagem estiver menor que 24 volts em alternate range, generator contingent field circuit breaker push in. São os dois primeiros aqui. Generator Swift Reset. Standby bar switch off, then on. Voltage low request match continue. If a bus is still less than 25.5, generator trip. Standby power switch off. Electrical load occurs reduce. Avionics standby power switch off. Avionic bus tie switch off. Primary switch no. Keep the TKSI's protection system primary switch must be kept in norm in order to keep the electrical load within limits on battery power only. Prop heat switch off, lógico. Cabin lights off, lógico também. Strobo lights off, landing lights, taxi lights off. E aí deixar novamente só realmente landing. Prior to landing, only turn the left LDG light. Deixa somente a... No, keep LDG and taxi recog lights off until required for approach and landing. Prior to landing, only turn the left LDG light on to keep electrical load below limit. Ventilation fans off, air conditioning off, generator contingent field, circuit breaker pull in. Então, top row, last two breakers, que são generator field, generator count. Right P2 stall hit, second row, third breaker, second row, third breaker. Radar, circuit breaker de novo, 30 row, second breaker. Ok, radar light. Não seria o RT, né? Ranging light. Ah, são os reading lights. 30, é isso aí mesmo. Reading lights são essas merdas aqui, não. Map lights aqui. Que acho que nem funcionam no FS2020. Nem funcionam mesmo. São as luzes de leitura do manche. Reading lights, 30 row, circuit breaker. Second circuit breaker. Tá na mão aqui. Avionics bus 1, row. Second row, 6th breaker from left. Radar aqui. Battery amps, manter abaixo de 45, flight terminate as soon as possible. Referencial, obviamente, que é o forced landing. Tem uma coisa muito interessante no Caravan, que eu não sei se vocês sabem. Aerodinamicamente falando, esse avião ele é espetacular, né? Vocês sabiam que ele acumula água em voo aqui, ó, em cima do capô? Vocês conseguem imaginar um avião que consegue acumular água em cima dele durante o voo? Já viram alguma coisa desse tipo? Muito louco, né? Ele forma uma poça aqui. Eu tenho até vídeo, inclusive, mostrando isso. Ele forma uma poça de água aqui que fica acumulada durante o voo. Imagina como é que é totalmente torto aerodinamicamente falando esse avião. Ai, cara, é muito comédia você ver água acumulando ali em cima. Stand porn operative. Fast master remain. Standby power inoperative. Standby power switch off. Complete flight using generator power only. Avoid ice conditions, obviamente. Starter contactor does not disengage after start. Battery off. External power unit. Então, GPU off e then disengage if condition lever cut off.
asymmetric flap extension or retraction, flaps up e manter abaixo de 100 nós. If both flaps retract to a symmetrical setting, A-B, when a flaps up landing, refer to performance checklist tables, notes about landing performance tables, for increase in approach speed and landing distance. If both flaps cannot be retracted to a symmetrical setting, A-5, land as soon as practical, B, maintain a minimum airspeed of 90 km on the approach and avoid a nose high flare on landing, 35. Só não entendi muito bem porque evitar nose high durante o pouso nessa situação, mas... Nose high é porque asymmetric flap, vamos ver. Flaps fail to extend or retract, então flap motor, standard by motor circuit breaker check in. Esse daqui são um pouco mais distantes aqui pelo que eu tinha visto. Fica numa posição meio chatinha esses dois. Flap motor and standby motor circuit breaker check in 50 roll and 60 roll 70 breaker from aft. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Flap motor e standby flap motor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Flap motor e standby flap motor. Ambos marcados aqui no checklist. Flap motor and standby motor circuit breaker checking. If flaps fail to extend or retract, guarded and safety standby power flap motor switch. Okay, overhead. Move guard, braking safety wire, and position switch to standby. Aí, guarded and safe tied standby flat motor up and down switch overhead. Move guard, braking safety wire in position up to down. Hold switch until flaps reach desired position. Accept release switch before flaps reach full up or full down travel. B. Overhead. Caution. With standby flap system in use, limit switches, which normally shut off the primary flap motor when reaching the flap travel limits, are electrically inactivated. Therefore, the pilot must release the standby flap motor up-down switch before the flaps reach their travel limit to prevent overloading and damage to the flap system. Leave it. Guarda standby flap motor, leave em standby, caso a gente não tenha. Já peguei essa pane no simulador na empresa já. Fuel system. Fuel tank selectors both on, ignition on, fuel bust switch on. If red, reserve fuel look as message remain, then label fuel wing tanks. Careful monitor engine during okay. Prepared for forced landing. Both on. Fuel tank selectors low off. Okay, fuel tank selectors both on e monitor. Já tive essa pane também. Fuel press low e fuel bust on, se eu não me engano. Fuel press low, é isso mesmo. Foi uma dessas aqui, só que a gente estava na corrida de decolagem e resolvi abortar porque achei mais prudente do que prosseguir o voo sem saber o que ela estava causando. Acho que é da Pluna, eu não conheço não, Marcelo. Tem alguma foto aí? Posta um link pra gente aí, Marcelo, pra ver qual que é. Mas não é do Caravan, né, ô Marcelo? Que é da Pluna. É essa aqui, você diz? Da Uruguaiana. É bem legal mesmo, diferente.
Loss of fuel pressure. Fuel pressure no, both on ignition is busting ignition. Fuel press low CAS message extinguishers. A. Carefully monitor fuel quantity and cabin odor for evidence of a fuel leak. Land as soon as practical and determine cause for motive flow failure before next flight. B. If fuel press low CAS message and fuel boost on CAS message are illuminated. A. Carefully monitor engine indications for sign of fuel starvation. B. K. 5. Land as soon as possible. 37. Fuel level low. Fuel balance monitor. Maximum 200 pounds in balance. Start count. Do not reset the circuit breaker. Do not reset circuit breakers more than once and only after a 2-minute cool-off period. L. Prudente também, prudente. Se a porta traseira de carga for aberta, então manter sem nós, abaixo de 100 nós e flaps full, porque o wing downwash vai fazer a porta se fechar. Wing downwash with flaps extended will move the doors near their normally closed position. If available or practical, have a second crew member go aft to close and latch door. 5. Seatbelt. Que é o nosso caso. Quem vai lá fechar a porta? A Paulinha. A gente vai fazer a Paulinha levantar e ir lá fechar a portinha. Lower half. Sem nós também, wings flaps full e evitar cauda muito baixa. Então tocar sem levantar muito o nariz na hora do pouso. Left crew door open, maintain left 125, push close and let. Tem essa gambiarra que os caras falam de colocar a hélice em 1600 RPM e depois jogar ela para 1900 de novo com uma certa velocidade que ele pode soltar o gelo da hélice. If uneven and unchanged propeller blades indicated by excessive vibration, proper RPM lever cycle max to min to reduce to max. Acho que está no estendido, na verdade, ele informando essa informação dizendo essa informação de trazer para 1600, mas aqui ele já fala para trazer de mínimo e retornar para máximo depois. Da Pluma eu não conhecia mesmo não. Sabia que eles voavam CRJ. Eu achei que você estava falando que... Você falou da pintura bonita, né? Você tinha falado do Caravan aqui. De repente eu achei que eles tinham um Caravan também, entendeu? Imaginei que eles tivessem Caravan. Warning. Warning, when operating propeller anti-ice system in the manual mode, which requires that the switch be held in the lower position, it is important to cycle the switch in intervals of 90 seconds manual on and 90 seconds off. If the switch is held in the manual position without being cycled off every 90 seconds, run-back ice may build up on the propeller blades causing a loss in propeller efficiency, which reduces Airplane performance, obviamente. Max min to return to max. Note, M. A slight propeller vibration occurring at the start of the propeller anti-ice on cycle and lasting 20-30 inches seconds is due to propeller blade ice shedding characteristics and is considered normal. To check, Heating element in anti-ice timer for the one complete cycle, then system must be left on approximately 3 minutes. caution, if after exiting icing conditions, engine vibration develops or persists that is not traceable to icing or another cause, reduce propeller RPM to smoothest condition, plan a landing at the nearest airport, and check the security of the anti-ice boots and leads as possible. Pitot Stock H fader. Lá, então tem essa informação se o gelo se... Ice begins to form near the static port of the left pitot static tube, from compensation ring to aft end of tube, or if amber 1 as miscomp and or alt miscomp CAS, messages are displayed on the pilot's PFDs. Então se o gelo começa a se formar do começo da parte estática do pitot no pitot da esquerda, ou seja, do lado do comandante, static tube, from compensation right to aft end the tube,
If Amber EIS miscompare, all out miscompare messages are displayed on P2 component speed compare with standby electrical system. E aí ele deixa novamente o warning avisando que Warning, the standby airspeed indicator uses the same pitot static sources as the pilot's side air data computer, ADC1. Do not use standby airspeed indicator as sole source in determining correct airspeed. obviamente the static source is connected to the left PFD and standby instrument only. Refer to session 5 to perform spar speed and altimeter corrections. E aí, se precisar, você coloca os dois ADCs na mesma posição, no mesmo sensor, né? Sempre que a gente fazer a troca, são 2.500 pés acima de 10.000 pés e o erro do GPS pode dar mais ou menos 600 pés, no caso abaixo de 10.000 pés, quando a gente precisa usar as informações de GPS do painel ao invés dos HRS. Beleza. Pitot está hit fader. É engraçada essa mensagem aqui. Warning, TOS alerts are based on GPS altitude and position information and are independent of ADC data. If a TOS alert is received, it should be considered valid and appropriate terrain avoidance action should be taken. No começo do manual ele fala que o TOS ele não pode ser utilizado como princípio de navegação. Então o TOS não pode ser usado como princípio de navegação, só que quando você toma um warning dele, aí você tem que considerar que ele é considerado válido e você tem que fazer a manobra de evacuação de terreno. É muito louco isso. Ele mesmo fala, não usa o TAS como navegação, porque ele não é um primeiro sistema de navegação. E aí de repente quando você tem um alerta do TAS, ele fala pra você, não, segue o TAS porque ele deve ser considerado válido. Puta que pariu. Decide o que você quer. Caution, with continued ice buildup, expect no stall warning horn during slow speed operation. The autopilot will not automatically disconnect during a stall without the stall warning vane working properly. Do not rely on stall, okay? Ignition on, inertial. Pitot stall hit, propeller não temos, né? Airspeed manter abaixo de 160, sempre vai estar abaixo de 160. E altitude descer abaixo de 20.000, que não é o caso da gente também, né? Ignition switch off, depois de 5 minutos de operação, bleeder hit on. Ajustar a temperatura se necessário, propeller 1800 to minimize ice buildup. Se você usar o bypass, não considere fechá-lo até que você pouse. Note, if bypass is used at any point during flight or aircraft operation due to suspected or actual icing conditions, do not return it to normal until the separator has been visually inspected and verified that the separator and its door are free of ice and water. Caution, if excessive vibration is noted, momentarily reduce propeller RPM to 1600 with the propped RPM lever, then rapidly move the control full forward. Cycling the RPM flexes the propeller blades in high RPM, increases centrifugal force, causing ice to shed more readily. Extremely rapid ice buildup. Select a suitable off-airport landing site landing roll during the landing approach 20 to the... É o que acontece mesmo, aquela observação que eu falei que eles tinham colocado que era para reduzir para 1600, depois jogar para 1900 com tudo, assim, para ele fazer essa flexibilidade com a propeller e ele vai desconectar o gelo. Se as condições de vento são evitáveis, não tem como evitar, né? Planejar um pouso no aeroporto mais próximo com a Select Suitable Airport Landing Site. With an ice accumulation 1/4 inch more than wings. Prepare for a slightly higher power required, approach speed, install speed and longer rolling hole. With heavy ice accumulations on the horizontal stabilizer leading edge, do not extend flaps while en route or holding. When landing is assured, select the minimum flap setting required, not to exceed 20 to the power of degrees, and maintain extra airspeed consistent with available field length. Do not retract the flaps once they have been extended, unless required for go-round. Then retract flaps... Gelo é sério mesmo, né? Depois do Inertial Separator, você realmente não fecha mais. Flap, se você baixar também, não sobe mais.
Mantém tudo do jeito que tá. Mantém configuração, igual aquele comandante da Gol lá, né? Landing with 5 main wheels first, avoid flare, mission approach, mantém 95 sem nós. TKS a gente não tem. Backup switch, primer off. With TKS high moon. Nem sei onde a gente tá. Estamos próximo já da chegada lá da terminal, não, né? 53 minutos, 81 milhas ainda para Eagle. Landing with flat main tire. Fuel selectors position one side off para manter então o máximo fuel and ballast de 200 libras. Approaching normal flaps full. Touchdown inflated tire first. A pergunta é, como é que você vai saber que o trem de pouso está furado, né, durante o voo? É meio esquisito isso daí, né? Landing with flat nose tire. Você nunca vai saber que o trem de pouso do nariz está furado. Você vai fazer isso de forma precaução, caso você tenha durante a decolagem uma corrida de decolagem com o nariz batendo muito. Você fala, não, realmente pode ser que tenha furado, né? Nada, cara. Isso daqui é tudo... É manual do Caravan mesmo, isso daqui acha fácil na internet, cara. Não é tão difícil de encontrar manual, o POH do Caravan. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu vou ver se eu consigo aqui, Léo, disponibilizar pra você. Eu acho que eu tenho no Google Drive aqui, mas eu não sei se eu posso... Mas é fácil de achar, cara. Principalmente do Caravan, que é um avião tão... teoricamente tão, assim... conhecido e tal. Ele é bem fácil de achar na internet, o manual do G1000. O manual do Caravan em si, né? Get a link. Copy link. Ó, Léo, vê se você consegue acessar do link aí, eu te coloquei aí na coisa. É, Del, você comentou do Phenom 300 aí, mas realmente eu não tô utilizando ultimamente, cara. Como eu tô mais focado no Caravan aqui, eu não tô acompanhando, pra falar a real, as outras aeronaves que o pessoal tá disponibilizando aí recentemente. Emergency Descent Procedure, então sobre as condições de tempo
Se o tempo estiver muito ar turbulento, então 148, 137, 125, 112. E se tiver com tempo mais tranquilo, smooth air, seatbelt storage harnesses, power lever idle, propeller max forward, flaps 10 e o 175. Vai até o AVNE. E finish. Abriu a emergência agora estendido. Section 3, Emergency Procedures. Vamos até o Extended. Icy Rain. Então, Expanded Abnormal. Expanded abnormal. Elevator mistrim indicates a mistrim of the elevator while the autopilot is engaged. The autopilot will normally trim automatically as required. However, during rapid acceleration, deceleration, or configuration changes, momentary illumination of this message may occur accompanied by minor fluctuations in the flight path. If the autopilot is disconnected while this message is displayed, high elevator control forces are possible. In the event of a sustained illumination, the following procedure should be followed. Altitude miscompare. This message is displayed when the G1000 detects a difference of 200 feet or greater between the pilot's and co-pilot's altitude information, displayed in the upper right of the PFD. Refer to Garmin G1000 cockpit reference guide for additional information. Airspeed miscompare. This message is displayed when the G1000 detects a difference of 7 kis or greater between the pilot's and co-pilot's airspeed information. 10 kis difference during takeoff or landing roll. Refer to Garmin G1000 cockpit reference guide for addition. 200 pés de altitude miscompare. 7 nós de diferença entre o airspeed miscompare e 10 nós na corrida de decolagem. Dodge press fury. Dead recording all LOI. When both GPS receivers are inoperative, the G1000 system will enter one of two modes, dead reckoning mode, DR, or loss of integrity mode, LOI. The mode is indicated on the sheet by an amber to the power of or LOI to the power of. Which mode is active depends on the distance from the destination airport in the active flight plan. Transponder failure. Transponder failure may be indicated by a red X to the power of across the transponder display or failure of the transponder to accept codes or mode changes from the PFD. Failed. Say altimeter. Deixa eu ver como é que tá meu download aqui. Que beleza. Tá uma merda o update. Attitude and or heading. This message indicates a loss of pitch, roll, and or heading information from AHRS. Refer to Garmin G1000 cockpit reference guide for additional information. Interference from GPS repeaters operating inside nearby hangars can cause an intermittent loss of attitude and heading displays while the aircraft is on the ground. This is usually accompanied by a both on GPS 1/2 message. Moving the aircraft more than 100 yards away from the source of the interference should alleviate the condition. Both on ADC 1/2. This message is displayed on both PFDs and indicates that both. Sim, beleza. Show for display found failure.
Flight. If any of the airplane doors should inadvertently open in flight, the airplane should be slowed to 125 kis or less to reduce buffeting of the doors. If the upper cargo door is open, slow to 100 kis or less and lower flaps to full down so that wing downwash will move the door towards its normally closed position. Closing the upper cargo door, or upper half of the passenger door on the standard 208B, can be accomplished after airspeed has been reduced by pulling the door forcefully closed and latching the door. If the door cannot be closed in flight, a landing should be made as soon as practical in accordance with the checklist procedures. On cargo versions, an open cargo door cannot be closed in flight since the inside of the upper door has no handle. If any cargo pod doors inadvertently open in flight, the airplane should be slowed to 125 kis or less and landed as soon as practical. During the landing, avoid a nose-high flare to prevent dragging an open rear cargo pod. É importante não esquecer dessa informação, né, de que a aeronave cargueira você não consegue abrir a porta e fechar por dentro, né? Ela não tem latch lá dentro. There's no substitute proper. Warning, there is no substitute for proper and complete pre-flight planning habits and their continual review in minimizing emergencies. Become knowledgeable of hazards and conditions which represent potential dangers, and be aware of the capabilities and limitations of the airplane. Airspeeds for normal operation, unless otherwise noted. The following speeds are based on a maximum weight of 8,750 pounds for takeoff and 8,500 pounds for landing and may be used for any lesser weight. However, to achieve the performance specified in Section 5 for takeoff distance, climb performance, and landing distance, the speed appropriate to the particular weight must be used. Warning, visually check airplane for general condition during walk-around inspection and remove any inlet, exit or exhaust covers. If cargo pod is installed, check its installation for security during the walk-around inspection. Use of a ladder will be necessary to gain access to the wing for visual checks, refueling operations, checks of the stall warning and pitot heat, and to reach outboard fuel tank sump drains. It is the pilot's responsibility to ensure that the airplane's fuel supply is clean before flight. Any traces of solid contaminants such as rust, sand, pebbles, dirt, microbes, and bacterial growth or liquid contamination resulting from water, improper fuel type, or additives that are not compatible with the fuel or fuel system components must be considered hazardous. Carefully sample fuel from all fuel drain locations during each pre-flight inspection and after every refueling. It is essential in cold weather to remove even the smallest accumulations of frost, ice, snow, or slush from the wing, tail, control surfaces, propeller blades, and engine air inlets. Exercise caution to avoid distorting the vortex generators on horizontal stabilizer while de-icing. To assure complete removal of contamination, conduct a visual and tactile inspection of all critical surfaces. Also, make sure the control surfaces contain no internal accumulations of ice or debris. If these requirements are not performed, aircraft performance will be degraded to a point where a safe takeoff and climb may not be possible. Prior to any flight in known or forecast icing conditions, check that pitot static tubes. Install warning heaters are warned to touch after turning pitot static. Install heat switches on for 30 seconds, then off. Make sure the pitot covers are removed prior to turning pitot static heat on. If a night flight is planned, check operation of all lights, and make sure a flashlight is available and properly stowed. Checklist procedures, pre-flight inspection, MCABIN. Proper disposal samples of drains, aviation turbine fuel with deteriorated asphalt surfaces. Obviamente. Quick drain, drain. Verify condition, security, and verify 18 vortex generators on the upper side of each horizontal stabilizer. São 18 no total de vortex generators nessa bagaça. Os vortex generators. Será que tá certinho aqui também? 3, 6, 9, 12, 15,
Ó, certinho. Dezoito em cada lado. As estáticas são 14 no total, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 3 em cada um dos profundores. Não, 4 nos profundores e 6 na empenagem. Verify condition, security, freedom of movement and tab position 5, static wicks, 14 total. Check verify condition and security, verify 4 static wicks per elevator half, 5 on the rudder, and 1 on the Stinger 6, rudder gust lock. Até o do Stinger ele tem ali também. Que fica bem na lâmpada aí, ele tem uma static wig também. É o da lâmpada aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 total. Right, and engine induction air inlet, left. Check starter generator blast tube opening and oil cooler inlet, right, and engine induction air inlet, left, for condition. Inspect blades for nicks, gouges, looseness of material, erosion and cracks. Also, inspect blades for lightning strike, darkened area near tips, boots for security, condition and evidence of grease and oil leaks 12. Propeller spinner, check, verify condition and security, 13. Note. Check condition, red over travel indicator block and cable intact, not fallen into view, and proper inflation of tire 14, cowling. Down, operating the engine with less than the recommended. Warning, make sure the oil dipstick cap is securely latched down. Operating the engine with less than the recommended oil level and with the dipstick cap unlatched will result in excessive oil loss and eventual engine stoppage. Caution, if it climbs rapidly towards 1090 to the power of degree C, be prepared to return the fuel condition lever to cut off, under hot oak and or high ground elevation conditions. Idle it can exceed maximum idle it limitation of 685 to the power of degree C, increase N and or reduce accessory load to maintain it within limits Cn. Você vê que é insistente esse caution aqui, né? Caution, make sure that the emergency power lever is in the normal position or an over temperature condition will result during engine start 10. Vira braseira mesmo. If external power units drop off the line, initiate the engine shutdown. Start switch. Starting ignition. On check. On oil pressure. Propeller beta range can be used during taxi with minimum blade erosion up to the point where N increases against beta range spring to control taxi speed and improve brake life too. Failure to correct danger. Inertial separator to
Turn control counterclockwise. Turn control counterclockwise. Pull to bypass position and check torque drop. Move control back to normal position and check that original torque is regained. Não é uma coisa que a gente costuma testar. Generator increase. Fully charged battery will carry. No, a fully charged battery will carry part of the electrical load when initially switching from generator to standby alternator power because of the generator's higher voltage regulation HST. Ah, eu quase fiquei surdo agora. Manual elétrico, pitch trim, nose down. Push both sides of trim switch nose down. Verify correct trim wheel and pointer movement. Press AP disc trim inter switch. Verify trim wheel stops moving. B. Push both sides of trim switch nose up. Verify correct trim wheel and pointer movement. Press AP disc trim inter switch. Verify trim wheel stops moving. C. Verify pilot's trim switch command overrides co-pilot's trim switch command. D. Set trim is required within takeoff band 18. No icing. Cheque maluco. No perform warning. A gente sabe dessa questão de. Short field takeoff. Rotate com 83 e mantém airspeed de 104 com flaps up. No, the overspeed warning horn and MAXSPD annunciation will activate when either PFD1 or PFD2 airspeed reaches greater than 175 kis. In addition, the overspeed warning horn and MAXSPD annunciation may appear prior to 175 kis if the aircraft is accelerating at a rate that will rapidly exceed VMO. Continued next page. Descent. Continued. Caution. Isso é uma coisa que a gente poderia começar a adotar também, colocar RPM para 1900 toda vez que for iniciar o procedimento de aproximação. Refer to distance anticipated when the hometown before the approach. Caution, if the fuel condition lever is moved past the low idle position and the engine end falls below 53%, moving the lever back to the low idle position can cause an over temperature condition. If the engine has started to shut down in this situation, allow the engine to complete its shutdown sequence, and proceed to do a normal engine start using the starting engine to the power of checklist. Imagina que dor de cabeça, se ele vira na pista, corta o motor. No, possible delays of subsequent flights, or even missed flights, are often eliminated by routinely conducting a brief post-flight inspection. Usually, a visual check of the airplane for condition, security, leakage, and tire inflation will alert the operator to potential problems, and is therefore recommended. Amplified Preparar a descida. Já estamos a 30 minutos do destino. Pegar o ATIS lá em Porto Alegre. Sei altimeter. Três, 5, 8. Say altimeter. QNH is 1020 at report.
Azul 5246 contact tower on 118.8. Contact tower on 118.8 Azul 5246. Muito louco mesmo, hein? Azul 5246, request flight level 090. Azul 5246, request flight level 090. Porto Alegre weather, vamos lá, 100 com 6, ventos variando ainda, few clouds na altitude que a gente está. Caralho, eu tô a quantas milhas da terminal ainda, o cara já tá chamando aqui pra... Esse tá preocupado, hein, 201. Está preocupado com a nossa chegada. Vamos dar carinho a ele. E a Buchev 2 Alfa, Mais uma vez a Zival tentando deixar a gente surdo. Porto Alegre, good afternoon. Connecta 5642 with you, flight level 090. Conecta 5246. Affirmative, sir. 5246, flight level 090 with you. 246, good evening, Palais Control, descend via Buchev 2 Alpha to flight level 060, FS uniform, runway 11. Uniform by runway 11, descend via Buchev 1 Alpha with a good intersection, ASU 5446. 3544, solo 56, taxi Eco Delta, Mike 3, posição 4 Lima. Posição 4 Lima, bem em frente na Mike 3. Sua posição é o portão 4 Lima. Então dessa na Mike 3, é bem em frente a Mike 3. Decola aqui são 1, 0 graus, 08. 0 no 3, o ajuste, separando as cartas de Curitiba. Curitiba não, em Porto Alegre. Pousar no lugar errado. Conecta flight 246, confirm reading for descent. Negative, sir. We will maintain the flight level 090. We'll descend in more 10 minutes. Então, nosso 3 no 2, desce via respeito 050. Desce via W050.
Okay, Azul 5246 ready for descent. 5246, descendo 060, via Buchete Alpha. Bushep 2 Alpha 060 to Azul 5246. No 312, condições de voar direto com o Ogivulve. Voo direto, Ogivulve, 132. Da 3066, decolando ao 00, sobe via NET no Alfa. Então nós vamos iniciar a descida na Bushep 2 Alpha. A Bushep 2 Alpha a gente desce então de Eagle para Bushev no 060, ele já autorizou a nossa descida. Ogivulve a 4000. Para ingresso na final nós vamos usar então a IRS X-Ray conforme a autorização. 110/30. Teaser já vou pegar já aqui a frequência. O curso da aproximação final 110, descendo no FAF 1660. E a nossa DA de 258 pés. Cálculo de aproximação perdida, subir para o nível 050, mantendo 110 que é a proa da pista, até 3000 após curva direita, conforme ilustrado aqui, para radial 185 do VR de Figueiras até Voguete, para espera. 110/30 e 114/7, já vamos setar já aqui. Então nós vamos, assim que a gente alinhar no curso de aproximação final dentro do ILS, nós vamos ajustar a flap 10 sobre o FAF flap 20, mantendo 110 nós, até a gente atingir aí praticamente algumas milhas antes da MDA, e aí assim a gente reduz para 90 para fazer o pouso completo. 258 descida então. 110 nós é uma razão de 160 pés por minuto aproximadamente para o pouso lá. Após o pouso em Porto Alegre, nós vamos seguir provavelmente na Fox, Delta, e aguarda aqui no pátio 2 para uma dessas posições remotas aqui do pátio, da 12 até a 14, entre 12 ou até a 15, né? Vamos ver qual vai estar livre lá pra gente. Não consegui pegar a informação meteorológica, vamos consultar já. Pelotas, Porto Alegre. (110,11), praticamente bem alinhado com a pista aí. Cavoque 1013, 26 graus. E vamos para o Descent Checklist. Muito boa tarde, é o Climb de 4209, passando agora do 220, descendo via Approach briefing confirmed, taxi lights on, P2 stall hitch on, no smoke seat belts on, altimeters cross check 1013. Seat belt shorty harness secure, rain prediction já feitos. (1000 to level).
Assustador o negócio. Usando full recursos. CPU, memória quase full. Faz parte. Já mantendo um 2 a 0 agora. 209. Controle padrão muito boa, eu uso 2360 na sua. Transfere cruzando 290. O 3174 para identificar o motorista 2330. Vigilância, mantém o perfil via o chefe 2 Alfa, aguardando ILS uniforme para ONU. Se possível, solicita a RNAV no ONU. Gente, sem problema. Deve seguir o chefe 2 Alfa para o RNAV e recebeu 080. Restrito a 080 ou 2330? 2330, velocidade modificada. Presente 260. Então, no 392, autorizado o ILS 24, repórte estabilizado, Autorizado o ILS uniforme da 1, aqui no 0, quando vai reportar ele também já. Flying direct altitude and descent 050. Flying Ogilvy and descent to flight level. Can you confirm flight level again? 4646. 050 5246. 5246, Number 2 to connect 5246. Carne 4209, velocidade indicada. Desce agora aqui, resputa ao 060. 060, 2330, velocidade indicada. Mantém 260, 30. SVia, resputa ao 070. SVia, restrito 070, 233. Fica vendo as bizarrices que a galera faz quando coloca uma aeronave de menor performance na terminal. Fica vendo. Vocês vão rir comigo. Mudou um pouquinho então, é o ILS uniforme. Mesmas as frequências que a gente tem do ILS então. A única coisa que muda é a remetida. Sobe para o 050 na proa da pista. Pós 1100, curva direita para Vuguete.
prova de aproximação 300, no caso a gente iniciar uma saída por lá, a gente vai fazer uma deslocada e retornar para dentro da órbita. Descida para 258, que vai dar 247 pés do solo. Elevação de Porto Alegre, 12 pés. Já temos a frequência do ILS identificada. Sorry, sir. 5246, we was taking the 80s information. Roger, descendo via fly direct Ogilvy, descendo 4,000 feet. 4,000 Ogilvy, Azul Connect 5246. KM4209, velocidade indicada. Está em 240 agora, o 4209. Reduza para 230 knots, o 4209. Isso 2330, velocidade indicada. 230. Gente, reduza para 220, possível? Afirmo possível, redução para 220, 2330. Vamos ver a bizarrice que vai sair isso aqui. Então, no 312, autorizado ILS uniforme, repórter estabilizado. Vai estar estabilizado desde. Na verdade ela é single. Ela é single pilot sim, Léo. Só que... Espera só responder aqui. We were reported when established clear for ILS Azul 5246. Ela é single pilot sim, mas no Brasil a maioria das empresas que operam 135 elas operam sempre com 2 pilotos. A empresa que eu trabalho eles operam com 2 pilotos sempre, né? O SOP da empresa exige que seja a operação sempre com 2. KM4209, DF via, restrito agora o 050, é o número 3 na aproximação. É número 3 na aproximação, 4209. Eu sou 2330, DF via, restrito agora o 060, número 4. O número 4, restrito meia dúzia de mil, descendo via o 2330. Não é o tão no 2 estabilizado na 1. No 312, pouso autorizado, pista 1, vento 062 graus, 040. Ogilvy 4000, descendo agora para Ryazaki 700, 2.700.
2.700, sem liberação, aguardando 5 milhas. Na descida aqui a gente vai seguir a posição que está o glide mesmo, para ficar mais tranquilo para descer. Eu fui 2330, início de detonação, curva direita pro A240. 240, ele vai jogar o cara. Direita pro A240, se necessário pode efetuar a espera sobre o caminho, ok? Sobre aviso, correção. Sobre aviso, então, pela direita, descendo para o 060, rápido. Então a espera sobre aviso e descendo para meia dúzia de mil por 2330. Mira o Givuv. O KM4209, condições de espera em notebook. Aeronave fazendo merda. KM4209, copia. 2.700, liberar, descent. CDI. Gente, vai descendo pro 050 e espera. Estimado em altitude pela Proa direita. 180. Espera aí. É o que vamos pela direita. Bank off. Approach armed. Airport in sight. KM4209, uma espera em Givuv após o rebloqueio autorizado LS uniforme. Desce para 4.000 pés. Ajuste no 0 no capítulo. Feito, uma espera em altitude após completar a LS uniforme. Diminuir um pouquinho a proa de interceptação. Então no 3 no 2, solo no 9, Libra na E, taxi via Delta, Mike 3, Localizer captured. Eco Delta Mike 6. no 3 no 2, posição por 5 Lima. Eco Delta Mike 6. Nossa, deu a live aqui e o avião ignorou. Aquela overshotada maravilhosa. Boa tarde, Arroba 23733, professor IFR em Congonhas 350, tá aguardando falta. Então, aqui 3733, Buenos Aires, recebido, aguarde. Aguarda 33. Flaps 1. Speed check. Flaps 10. Full forward. Sul 2330 após o rebloqueio autorizado ao Givuv, descendo inicialmente para o 050. Glide slope captured. Missile approach. Altitude set. 5,000.
Azul 5246, establish on final 11. 5246, clear to land runway 11, wind 100 degrees, 08. Clear to land runway 11, Azul 5246. Confirmar o FAF então, a posição Yukimin 1660. KM4209, após o rebloqueio, reporta na final autorizado ILS uniforme pista 1. Vai reportar pra fora na rua, vai reportar no final. 209. Alisada é o de menos, na verdade, Alex. Tem que tirar esse mindset da cabeça, cara. Eu também tinha essa mania de querer alisar e tal, e na verdade é o pouso na posição correta, nas atitudes corretas. Preciso tentar mudar isso, cara. Fico tentando alisar pouso e acabo usando muita pista. É, esse tá 350, cara. Vou modificar. Okay, on FAF 1550. Famoso Rio Guaíba. Descendo então até a altitude de 258 pés. Alegre, identificado 1000. 3732. Flaps 20. Landing checklist. Fuel tank selectors dual foam. Inertial normal. Propeller full forward. Flaps set landing. Flaps 20. Radar standby. Landing lights on. Landing checklist completed. Tripulação. Preparar para o impacto. O 3733 eu estou recebendo nível de voo 345 agora. 500. 500. Monoflight. Hundred to minimums. Minimums. Runway side. Continue. Estou recebendo nível de voo 345. Nossa, que travada linda. Deixei tocar torto. Connect a 5246, arrival at 25. Taxi via Foxtrot Delta, Mike 4, gate 11. Roger, Foxtrot Delta, Mike 4 to gate 11 to Azul Connecta 5246.
Transponder standby, code 2000. Atualizou para o 350? Open, low idle, flaps up. Então a gente segue na Delta, Bravo, Mike 4, 11, posição 11. Essa da última aqui, Mike 4, 11. Número 2 para pouso, ajuste no 0 no 7. P3 ajuste 74.000 para o Deepcool, como número 2 para pouso. Tem umas travadas esquisitas essa porcaria. No Vsync estava mandando ingressar na seleção 4209. Sempre, 4209, o repórter estabilizado, ajuste no 0 no 3. 13 no ajuste, vai ficar estabilizado, 4209. After landing checklist, flaps up, trims neutrals, fuel condition level low idle, transponder standby. Acho que essa daqui é M4. M4 acho que sim. M4. Transponder standby, radar off, inertial bypass, landing lights off, strobe off, standby power off. Posição 11, então é a primeira direita ali. O cara me jogou no gate. Quem sou eu, né? O cara sabe o que tá fazendo. Ok, 15 segundos. Timer stop. 2 horas e 13 minutos. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a Porto Alegre. O desembarque será feito pelo lado direito da aeronave. Em nome da Azul, a tripulação agradece preferência e esperamos encontrá-los nos próximos voos. Tenham todos uma boa tarde. E o After Checklist. Shutdown. Avionics both off, fuel boost off, external lights off, no smoke seatbelts off, pitot stall hitch off, battery off, power lever idle, propeller full forward, fuel condition lever cut off, ventilation fans off, bleed air hitch off, fuel tank selectors both off, internal lights off, control lock installed, parking brakes is now released.
Esse cenário eu não tinha usado ele ainda. Se eu não me engano ele até tem o coisa de Porto Alegre, tem sim. Tá bem completinho. Porto Alegre Airport. Nossa, tá deplorável a performance. Tinha mais um chegando aqui, não tinha? Acho que eu vou fazer mais um. Hoje é sexta-feira, né? Amanhã tem simulador na empresa, então dá uma treinadinha um pouco mais aqui ainda. Sem gelada hoje. Ver o pouso do colega aí. Essas pane da Ival e Vsync. Apareceu o trem. Isso daqui não é pane da Vsync não, isso daqui é cagada mesmo. Ou flutuou ou tocou lá. Ah, foi embora, né? Mais que o ideal arremeter, né, bonitão? Trem em cima. Isso aí, pessoal. Um abraço então, até a próxima aí. Um abraço.